Ora, boa tarde. Cá estamos para mais uma das nossas conversas no Livros a Oeste. E agora com três convidados, como se costuma dizer, três novas vozes da literatura portuguesa. E passo a apresentá-los. Afonso Cruz, além de escrever, é ilustrador, realizador de filmes de animação e músico na banda de Soca de Lamb. Nasceu em 1971 e em 2008 publicou o seu primeiro romance, A Carne de Deus, Aventuras de Conrado Fortes e Lola Benites. Um ano depois, 2009, iniciou a Enciclopédia da História Universal, cujo primeiro volume foi galardoado com o Grande Prémio do Conde Camilo Castelo Branco, Associação Portuguesa de Escritores, Câmara Municipal de Famalicão, e que já conta com mais 2 volumes, Recolha de Alexandria e Arquivos de Dresdner. Publicou os livros que devoraram o meu pai, Prémio Literário Maria Rosa Colasso 2009, A Contradição Humana, Prémio Autores 2011 SPA-RTP e integrado na seleção White Ravens 2011, menção especial do Prémio Nacional de Ilustração, lista de honra do IB, International Board of Books for Young People, Prémio Ler Booktellers 2012, melhor ilustração original. Depois, O Pintor Debaixo do Lava-Loiças e A Boneca de Cocosca, distinguido em 2012 com o Prémio da União Europeia para a Literatura. Entre outros, ilustrou O Alfabeto do Corpo Humano, O Infante do Henrique, O Navegador dos Sonhos e Machado dos Santos, O Herói da Rotunda. Esdrúxulas graves e agudas, magrinhas e barrigudas, Max e a Chebiche, uma história muito fixe, O Domínio do Dominó e outras histórias, e As Consultas do Dr. Serafim e A Bronquite da Senhora Adriana, escrito por Rosário Alçada Araújo. Também Galileu, à Luz de uma Estrela, Prémio Ler Booktellers 2011 para melhor ilustração original. Recentemente escreveu Jesus Cristo bebia cerveja. Pedro Vieira nasceu em Lisboa em 1975, cidade onde reside. Licenciado em Publicidade e Marketing pela Escola Superior de Comunicação Social, trabalha no canal Q das Produções Fictícias como criativo, tendo sido um dos responsáveis pelo programa A Literatura. Atualmente apresenta o programa diário Inferno. Passou pelo Grupo Almedina, pela Bolhosa Livreiros e pelo Centro Cultural Olga Cadaval, enquanto livreiro. Fez formação adicional na área da ilustração, que exerce em regime freelancer, em cursos promovidos pela ARCO e pela Fundação Carlos Gulbenkian. É ilustrador residente da revista Ler, trabalha com regularidade no meio editorial e fez trabalhos de ilustração para a Booktellers, Quetzal, Guerra e Paz, Almedina ou Sextante, editoras, portanto. Estreou-se na ficção com Última Paragem, Massamá, com o qual venceu o Prémio Pen Club Português para a primeira obra, publicada em 2011. Um ano depois, foi publicado Éramos Felizes e Não Sabíamos, uma compilação de crónicas. Figura com destaque na blogosfera portuguesa, criou o Irmão Lúcia, designação que deu origem a uma rubrica de televisão homónima, e é coautor do blog Arrastão. Participou num dos volumes anuais O Prazer da Escrita, publicados primeiro pela Teorema e hoje pela Teodolito em parceria com a FNAC, e está a escrever o seu segundo romance. Estás mesmo? Mais ou menos. Nuno Camarneiro. Nuno Camarneiro nasceu na Figueira da Foz em 1977, licenciou-se em Engenharia Física pela Universidade de Coimbra, trabalhou no CERN, Organização Europeia para a Investigação Nuclear, e doutorou-se em Ciência Aplicada ao Património Cultural pela Universidade de Florença. Atualmente desenvolve a sua investigação na Universidade de Aveiro e é docente no Departamento de Ciências da Educação e do Património da Universidade Portucalense. Em 2011 publicou o seu primeiro romance, No Meu Peito Não Cabem Pássaros, saudado pela crítica, publicado também no Brasil, e cuja tradução francesa está prevista para breve. Foi o primeiro autor escolhido pela Biblioteca Municipal de Oeiras, parceira portuguesa da iniciativa, para participar no Festival do Primeiro Romance de Chambéry, em França. Publicou um texto na prestigiada Nouvelle Revue Française, na rubrica Un mot d'ailleurs, e tem diversos contos em revistas nacionais e estrangeiras. Mantém desde 2009 o blog Acordar um Dia, no qual tem vindo a publicar a sua poesia e micronarrativa. Com o livro Debaixo de Algum Céu, a publicar brevemente, venceu em 2012 o Prémio Leia. Ora bem,
Já publicado. Já publicado. E começaria precisamente pelo Nuno e pelo Debaixo de Algum Céu. Isto é um livro que se passa num prédio, andar a andar, família a família, personagem a personagem, e a dada altura há uma passagem em que tu vais descrevendo as várias divisões, a personalidade das várias figuras. Há sempre um narrador que parece saber tudo. Parece saber tanto ou mais que o autor, eu diria. A tal ponto de, a dada altura, numa dessas divisões, para melhor percebermos a vida dessas personagens, faz uma coisa gira. Revelas aos leitores os objetos que estão escondidos numa das divisões da casa. Depois o segundo andar, onde os 4 membros da família se esforçam por garantir que nada permanece igual por muito tempo. A sala é uma arena para os filmes do pai, os jogos do filho, as danças e o torpor da filha, os livros da mãe, os bordados da mãe, as horas solitárias da mãe. Os objetos escondidos na sala. 4 filmes pornográficos que Bernardino dissimulou dentro de capas de documentários, arrumados ao fundo de uma coluna tapada por outra coluna de filmes. Um desenho de Frederico, em que os membros da família figuram como guerreiros mortos numa batalha, metido por entre as páginas da enciclopédia, volume Nari. Uma foto de Joana com 2 amigas em que as 3 mostram os rabos para a câmara, entre um retrato de família e o contraplacado que o comprime contra a moldura. Uma carta de um antigo namorado de Manuela, dentro de um dossiê com exames e outros documentos escolares. Isto quer dizer que todos temos segredos. Sim, e que os segredos às vezes têm mais de nós do que gostar disto. Não é? Há aqui um jogo sempre de coisas escondidas no livro, como se calhar há em todos, mas em que o narrador sabe muita coisa, ou quer saber muita coisa das personagens. Por outro lado, na voz das personagens vamos também sabendo outras coisas, inclusive às vezes opiniões contrárias que as pessoas têm sobre elas mesmas. E isso interessa-me, essa ideia de... Quer dizer, nós achamos que conhecemos alguém e temos toda um referencial de ideias e de opiniões sobre uma pessoa. Ela tem outras ideias e outros referenciais de opinião sobre ela própria e a verdade a ver, que não sei se existe isso, não está de certeza nem de um lado nem do outro. Portanto, é todo um jogo, algo caleidoscópico e é o conjunto disso tudo é que depois nos situa na realidade. Mas, por exemplo, numa situação destas, para ti, quem é o voyeur? Os leitores ou o narrador? Somos todos. O que muda é o ângulo de visão. Somos todos voyeurs da vida, não é? Dos outros. As personagens também são voyeurs da vida das outras personagens. Portanto, aqui o jogo é ir deslocando essa câmara de um lado para o outro para termos mais imagens, outros ângulos de visão. Pedro, tu quando publicaste o teu romance Última Paragem, Massamá, também tiveste essa preocupação, ou seja, em que ficássemos nós, leitores, a saber mais da vida das personagens do que as restantes personagens? Sim, porque acho que isso, de alguma maneira, é o que acontece com todos nós, não é? Como o Nuno dizia há pouco. É engraçado nós darmos o poder a alguém, no caso aos leitores, de saber mais do que as pessoas que estão envolvidas, que acabam por ser os últimos a saber, ou às vezes nem sequer sabem tudo o que se passa dentro de uma história que nós estamos a contar. E isso espelha um bocadinho da vida que nós fazemos e da vida que nós vivemos. Há sempre alguém que muito provavelmente saberá mais sobre nós do que nós próprios, ou mais sobre as circunstâncias que nós julgamos que dominamos e raramente o que fazemos. E se calhar por me servir de matéria-prima do real para a ficção, digamos assim, isso acaba por dominar o discurso. Está um bocado implícito, diria. Afonso, há uma frase de uma entrevista do Nuno, recente, em que ele diz: as grandes tristezas deixam memórias mais pormenorizadas. E eu há pouco estava a olhar para esta frase e estava-me a lembrar de uma coisa que tu disseste hoje aqui de manhã
numa sessão como eles, no primeiro ciclo, que vocês vão perceber que na vossa vida a felicidade vai estar muito mais ligada às lágrimas do que ao riso. Podes fazer qualquer coisa com estas duas frases? Assim. Em público? Em público, exatamente. Isto é assim. Despoderadamente. Boa sorte. Bom, eu até costumo dizer que nós colecionamos tristezas, portanto, vamos, à medida que vamos envelhecendo, vamos tendo muitas, porque, como sabem, nós vamos, aliás, colecionando mortes, porque quando somos novos não sentimos isso tanto, mas ao longo da vida vão vendo os nossos amigos, depois a geração, se for tudo natural, em princípio os nossos pais, os nossos pais, as pessoas que estão mais próximas, e vamos colecionando aqui uma série de coisas. E obviamente que a tristeza tem um poder muito grande sobre nós, bem, tal como todas as coisas extraordinárias que nos aconteceram. Mas normalmente, e porque nós nos identificamos com... Ainda hoje estava a falar disso à tarde, nós precisamos de obstáculos e precisamos superar obstáculos, e os obstáculos fazem parte da nossa vida, e a dor faz parte da nossa vida e marca-nos indelevelmente. E estava a dizer isso mesmo, e até citei o Manuel António Pina, porque ele dizia que quando temos um gato deitado no tapete não temos uma história, mas quando temos um gato deitado no tapete do cão já temos uma história. E é verdade. E em relação à contradição humana e à alegria estar muito mais ligada às lágrimas do que ao riso, acho que toda a gente percebe que quando olha para as gerações de Van Gogh não se desata a rir. Se gostar muito, pode desatar a chorar, pode desatar uma lágrima. E quando reencontramos uma pessoa que já não vemos há muito tempo, e se isso for um momento de felicidade, muito provavelmente choramos, não rimos. Portanto, nós ao longo da vida vamos encontrar muito mais momentos destes do que de riso, ligados à felicidade, ao momento feliz. E quanto a este aspecto... E isso mais ligado até ao ridículo, e portanto ligado a alguém que caiu, alguém cuja vida correu de algum modo mal, ou caricato, ou que é risível, ou patético, ou ridículo. E quanto a este aspecto da tristeza ficar mais marcada na nossa memória do que a felicidade ser algo mais fugaz. Há uma frase de Borges, ele diz: não se passa um dia sem que estejamos pelo menos um instante no paraíso. Eu não sei se fica mais marcado, mas eu também acho que isso deve ser um mecanismo de sobrevivência. Nós precisamos de relembrar bem os momentos de dor para os poder evitar. Eu até acho que é por isso que nós paramos nas filas de trânsito para ver os acidentes. Que é para nos justificar, que é para ver o que é que aconteceu. Acho uma pulsão em relação à tragédia. Eu até costumo dizer que o meu caso é mais evidente que o Sporting. E portanto, nós gostamos realmente de ver tragédias, de ver dramas, de ver a dor a acontecer, porque provavelmente é uma maneira de a evitar. Nós não temos ensaios, como no teatro, portanto a vida é logo a representação, e por isso precisamos do exemplo dos outros e da nossa imaginação. É isso que faz essa espécie de ensaio. Eu gosto de parar na segunda circular para olhar para o outro lado. Exatamente. É uma tragédia todos os dias. Se calhar por isso é que tem sempre trânsito. Pode ser por isso. Há uma coisa que tu disseste numa entrevista, e que é um tópico, é um assunto, um tema, como lhe queiram chamar, que está presente nos trabalhos dos três. A religião é uma forma de conhecer o universo tão válida e importante quanto é a ciência, ou quanto é a filosofia, ou a ética, ou a matemática. Ora, o Pedro Vieira, também aqui há uns anos, também já tinha dito numa entrevista: para mim a religião é muito importante, embora eu não seja crente. Teve uma importância grande na minha formação, na tradição familiar, sobretudo. E o Nuno Camarneiro, neste seu romance, tem um padre, tem um senhor que, não sendo padre, trabalha para uma empresa de inteligência artificial em que inventa pessoas, o que é uma certa forma de ser Deus. De que forma é que a religião tem influenciado aquilo que vocês escrevem? Acho que está de facto presente no trabalho dos três, de forma distinta, naturalmente. Bem, em primeiro lugar, sendo nós portugueses, não é? E havendo uma matriz ainda tão forte, eventualmente até se calhar se vai fortalecendo em alguns aspectos nestes momentos, mas é normal que partamos daí, seja para usar, seja para a contrariar, não é?
A religião também é muito boa também para poder fugir dela. É muito bom ser educado católico, que é a melhor maneira de se poder renegar à religião. É muito difícil renegar à religião quando não se tem uma. E portanto, seja para nos posicionarmos a favor ou contra, ou enfim, para percebermos um bocadinho melhor o que somos, a religião ajuda. Dito isto, eu acho que, pelo menos para mim, e até já falamos sobre isso, até já falei disso com o Afonso, nós somos dois admiradores do Kazan Tzakis, do autor grego que escreveu o Zorba grego, e onde a religião está muito presente. Ele dizia que toda a sua vida e toda a sua obra vinha de uma luta permanente com Deus. E eu também sinto muito isso. Acho que, de facto, quando pensamos numa série de questões, é normal que lutemos com Deus, e por vezes sentimos mais próximos do Deus do Antigo Testamento, outros do Novo Testamento, porque obviamente todos os deuses dizem muito dos povos que os criaram, ou dos povos que têm sob a sua alçada, e portanto são elementos importantes para quem tem pretensão, e acho que os romancistas sofrem dessa soberba de querer perceber um bocado as pessoas, não é? Portanto, a religião é uma ferramenta, entre outras, mas é uma ferramenta muito útil para se entender uma série de coisas sobre os outros e, claro, sobre nós mesmos. Não querem dizer algo sobre a religião? Vou usar este auditório para fazer um bocadinho de análise, de terapia, porque de facto a religião está muito presente e eu disse mesmo isso que está aí na entrevista, não está truncado. Acompanha-me muito, embora eu não ainda bem, está eu não acredito, a não ser quando estou muito aflito. E de facto a minha educação católica é uma coisa que eu nunca consegui superar, nem nunca vou conseguir, vai estar sempre presente. E isto tem a ver com um aspecto essencial. A minha formação foi feita segundo o regime do medo. E, portanto, é muito fácil que o medo se instale, como diz o livro do Rui Zinck, e graças à instalação do medo as coisas acabam por perdurar, quer nós queremos, quer não. E, portanto, trazer isso para a ficção ou para a escrita, mesmo no dia-a-dia, é uma maneira de tentar sublimar um bocado essa presença que cá ficou. Eu vou contar-vos um episódio que se passou comigo, muito pequenino, para verem até que ponto chegou a minha relação com a religião. Eu passei sempre férias em Braga e a minha avó morava muito perto da Sé e naturalmente era muito crente e cidade dos arcebispos, por aí fora. Apesar de também ter criado coisas boas como a banda Mão Morta, mas eu cheguei a desfilar na procissão da Páscoa em Braga. E quando eu desfilei na procissão da Páscoa em Braga, pagava-se, suponho que ainda se paga, mas era um grande orgulho para a família eu poder desfilar na procissão, e assim foi. A minha madrinha na altura, que ainda hoje é viva e continua muito crente, pagou para eu me fantasiar de Jesus Cristo, e eu desfilei na procissão da Páscoa em Braga quando tinha 8 anos. Então lá fui, vestido de Jesus, com uma coroa de espinhos de plástico, com um frio diabólico, como é a panagem também do Minho, e portanto, com mais um detalhe que me aterrorizou, tive de tirar os óculos, porque Jesus não poderia usar óculos na procissão. E portanto, eu estive ali cerca de 2 horas ao frio à chuva, a desfilar trajado, maniatado por umas cordas e ia preso por 4 outras crianças trajadas à romana, e sem ver nada, sem perceber o que é que estava. Isto encheu a minha família de orgulho. Agora, é curioso porque nós sempre vivemos com o dinheiro contado e normal, família de classe média baixa portuguesa, como tantas, e portanto houve dinheiro para eu desfilar na procissão, mas felizmente não havia dinheiro para termos uma máquina fotográfica e não há registro para a posteridade deste meu desfile pelas ruas de Braga. Portanto, isto é uma coisa que me vincou muito. E como eu não dizia, a religião em Portugal continua a estar muito presente, embora a nível dos comportamentos ou a nível moral, o comum do cidadão se calhar não pensa muito nisso, mas, por exemplo, a nossa 7ª avaliação da Troika foi avalizada por Nossa Senhora de Fátima, portanto, está sempre presente, é uma coisa à qual nós não conseguimos escapar.
isso é uma coisa que está tão à mão de semear, e sendo os escritores ou as pessoas que escrevem naturalmente vampiros, porque é isso que se faz em grande medida, é vampirizar os outros e vampirizar aquilo que está à nossa volta, é natural que a religião esteja muito presente. E eu vou tê-la sempre comigo, tenho certeza disso. Mas aqui não sei se tiveste sorte ou azar, dos 3 P's famosos de Braga, calhou-te dos padres. Calhou-me dos padres. Podia ter sido outro qualquer. Muitas vezes os padres acumulam com outro dos P's. Também. Não é peregrinos. Não é compatibilidade. Para mim também, a religião também está sempre, tenho sempre muita presença da religião nos meus livros, por vários motivos. Já porque as filosofias antigas também ficavam muito próximas da religião, porque também tinham, por vezes, tinham valores morais, éticos, condutas, explicavam também o universo de uma cosmogonia, etc. E, portanto, aproximavam-se um pouco das religiões. Normalmente, quando as pessoas falam de religião, as pessoas pensam em católicos, ou pelo menos em monoteísmos, ou nas religiões monoteístas, mas a verdade é que há religiões de todo o tipo, e quando as pessoas, e essa pergunta ainda é mais difícil, quando as pessoas perguntam se alguém acredita em Deus, também é preciso que se expliquem mais ou menos o que Deus é que estão a falar, porque também os deuses variam muito. É diferente ser um animista e acreditar no que nós chamamos de deuses, porque eles também não chamam de deuses. É diferente se for um maniqueísta, porque os deuses pressupõem a existência de um Deus mau e, portanto, os dois lutam contra o outro, coisa que não existe na Igreja Católica. Portanto, o diabo não existe, não tem substância. E o inferno também não, porque Deus é omnipotente e omnipresente, e, portanto, não há espaço para uma luta, para uma força com que ele possa combater, e, portanto, é um Deus diferente. Há religiões, por exemplo, em África, onde o Deus é um pouco semelhante ao Deus abscôndido da Igreja Católica, em que por exemplo, eles não comunicam com ele, Deus também não comunica com os crentes, é uma espécie de Cavaco Silva. E, portanto, os deuses variam muito de religião para religião. Há religiões que nem sequer pressupõem a existência de Deus como o budismo. Já o hinduísmo tem 33 mil deuses, acho que são 33 mil. São quase tantos quanto os indianos. Há quase um deus para cada um dos habitantes. E, portanto, as religiões variam imenso também em moral, em conduta. São completamente diferentes. Os gregos pensavam de uma maneira completamente diferente, ou os antigos gregos pensavam de uma maneira diferente do que o cristianismo acabou por fazer vingar. A moral era muito diferente. Na Odisseia acaba num banho de sangue, e na vingança achavam que isso era uma coisa boa. No caso do cristianismo, a moral tornou-se um pouco diferente, tornou-se a moral do mártir. O mártir tornava-se automaticamente um santo. Era uma pessoa que morria por uma causa, era uma pessoa que matava por uma causa, que era a moral anterior e a moral da Odisseia, da Ilíada. Portanto, as religiões também variam muito. Mas há uma definição que eu gosto muito, que é de um ateu, que é o Erich Fromm, e nós somos ficcionistas e, portanto, acreditamos e trabalhamos com coisas que não existem, e, portanto, podemos perfeitamente trabalhar com Deus, acreditando ou não. Mas o Erich Fromm dizia que Deus era uma palavra poética para descrever uma série de virtudes. Ou seja, todas as virtudes nós conseguimos encontrar, como, por exemplo, a sabedoria, a paz, a inteligência, a misericórdia, o que for, nós poderíamos reunir numa só palavra, e essa palavra seria Deus. E isto porque tem tudo a ver com Platão, que para mim é Deus, por exemplo. E, portanto, eu acredito em Platão. E o que ele dizia era que as virtudes não existem sozinhas. Por exemplo, a liberdade, enquanto valor supremo, é uma aberração se não vier com as outras virtudes. Porque se eu for livre para fazer o que quero, mas não for uma boa pessoa, se não tiver compaixão, se não tiver sabedoria, o que eu faço com a liberdade é uma coisa terrível. Ou se me derem liberdade é uma coisa terrível. Foi o que aconteceu com o Relvas. Depois, a bondade, todas as virtudes têm de funcionar em conjunto com todas as outras. Se elas funcionam sozinhas, ou se estão sozinhas, elas acabam por ser defeitos. E por isso, este conjunto de todas as virtudes, o Erich Fromm chamava Deus, e eu concordo muito com ele. Aliás, é um escritor, um pensador que era sociólogo e político. Quase ninguém lê hoje em dia, tem 2 livros publicados, acho eu, em Portugal.
Mas por exemplo, é muito lido no Brasil e é uma pena que não seja mais conhecido em Portugal. Não é porque não é útil à economia, como diria Camilo Lourenço. Pelo contrário, Não era só historiadores. Era judeu, comunista, era só defeitos, não é? Olha, na Hungria não se safava nada aqui. Neste momento ia preso. Há outras duas dimensões de Deus que eu acho que podem ser interessantes e que são interessantes. Que é, por um lado, o quanto Deus diz de nós, não é? Ou seja, o Deus que nós criamos, que nós escrevemos, o Deus que está na Bíblia foi escrito, diz muito de nós, representa muito, é um espelho, de alguma maneira, Criado à nossa imagem. de quem, exatamente. E das diversas sociedades. Os deuses de cada sociedade dizem muito da sociedade que o criou, ou que o ideou, ou que o tomou como seu. E por outro lado, também há esta ideia de haver alguém de fora da Terra a quem nos podemos dirigir, é quase uma necessidade. Não é? Há perguntas que nós não podemos fazer aos nossos concidadãos ou a outras pessoas, porque não vamos ter resposta. Ou porque eles não podem saber mais daquilo do que nós sabemos. Portanto, a ideia de podermos ter alguém a quem dirigir certas perguntas e que está fora disto é uma ideia muito útil, é uma ideia que nos ajuda a organizar até um pouco algumas questões filosóficas, transcendentais ou de íntimas. Um livro que foi recentemente traduzido entre nós, creio que pela primeira vez, de um senhor chamado Flann O'Brien, um livro chamado Uma Caneca de Tinta Irlandesa. É um livro que aborda diversas questões, diversos temas, mas há uma parte em que ele aborda a questão da literatura, teoria literária, e diz isto: o romance nas mãos de um escritor sem escrúpulos pode ser despótico. Em resposta a uma pergunta, explicou-se que um romance satisfatório deve ser um embuste evidente, o qual pode ser regulado livremente pelo leitor a nível da credulidade. É pouco democrático induzir as personagens a serem boas ou más, pobres ou ricas. A cada um devia ser dada a possibilidade de ter uma vida privada, autonomia de decisão e um padrão de vida decente. Isso iria criar a dignidade, a satisfação e um serviço melhor. Seria incorreto dizer que conduziria ao caos. As personagens deveriam ser permutáveis entre livros. Todo o corpo da literatura existente devia ser visto como um limbo, a partir do qual autores perspicazes poderiam retirar as suas personagens à medida das suas necessidades, criando outras apenas quando não conseguissem encontrar um fantoche já existente e adequado. O romance moderno devia ser em grande parte uma obra de referência. A maior parte dos autores passa o seu tempo a dizer aquilo que já foi dito antes e, em regra geral, dito de uma maneira melhor. Uma abundância de referências a obras existentes iria familiarizar de imediato o leitor com a natureza de cada personagem, iria evitar explicações cansativas e excluir eficazmente charlatões, arrivistas, vigaristas e iliteratos da compreensão da literatura contemporânea. Uns dias depois de eu ler isto, ao ler o livro do Nuno, encontrei a tal personagem que cria figuras imaginárias para uma empresa de inteligência artificial. Tudo isto tem um bocadinho a ver também com a própria atividade do ficcionista, não é? Ou seja, como é que vocês lidam com esta questão de haver uma gama de vidas passíveis de serem inventadas, manipuladas, utilizadas, ou, como sugere o Flann O'Brien, haver uma espécie de armazém onde se podem buscar as que já existem e reconvertê-las? Acho que nós podemos viver perfeitamente com as duas dimensões. Bem, para já o limbo já não existe, porque o Papa Bento XVI o extinguiu. Eu não sei se ele está ao corrente. Está mesmo em vigor. Portanto, o limbo Francisco acabou. não- O limbo acabou. Francisco, agora acho que já não há efeitos retroativos para isso. Lá está a religião que toma conta do discurso. Mas acho que é perfeitamente possível vivermos com as duas dimensões. De um lado, os que querem criar de raiz e fazer o seu papel de superar a Terra e criar novas figuras. Do outro, os que vão canibalizar aquilo que existe ou que usam uma espécie de protótipo literário ou protótipo da escrita para ser mais abrangente daquilo que já existe. E já há pessoas que fazem isso. Já há pessoas que fazem versões de versões de versões. O Humberto Eco escreveu O Pêndulo de Foucault e o Dan Brown escreveu O Código da Vinci e o José Rodrigues dos Santos escreveu o Código 632 com a sopa de peixe e o leite de mãos. Portanto, essa canibalização ou essa
tentação a ir buscar... E a Oficina do Livro fez um livro coletivo que é o Código da Vinci. Código da Vinci. Ainda tens mais uma camada. Tem bastante broa. Ainda tens mais uma camada. Portanto, já há quem canibaliza que já existe nesse fosso. Aí vai me funcionar agora. A broa de Vitruvi. Mas eu... O João Guiar também Não tem um vejo- código de cifrão, desculpa. Não vejo que se tenha que restringir, muito menos que deva haver um modelo ou que possam existir regras para a construção da boa ficção ou o código de conduta da literatura. Não vejo utilidade nenhuma nisso, para dizer a verdade. Sim, também tenho alguma dificuldade com... E isso é engraçado porque se lê-se muitas vezes, ou ouve-se muitas vezes, pessoas que dizem, eu acho que a literatura deve. Isso é uma frase que eu não gosto logo à partida, porque este sentido normativo da arte é uma coisa que eu acho que não faz grande sentido. Quer dizer, a arte vai sendo aquilo que os seus criadores e que os públicos, os criadores forem propondo e que o público for aceitando e tomando como seu, não é? E não há grande sentido em estar a querer normativizar e a querer dar as leis da ficção ou do que quer que seja. Acho que não faz muito sentido. Mas, por exemplo, tu no teu romance, Sim. ao longo deste romance, a sensação permanente que eu tive é que se isto fosse teatro, seria aquilo que se chama overacting. Ou seja, a todo momento nós temos a noção de que estamos a ver um cenário. Houve uma crítica qualquer, não me recordo qual, que falava de uma casinha de bonecas a que se tivesse que tirar uma das paredes. E acho que é uma ótima descrição. Acho que fui eu que disse isso, não foi uma crítica. Foi. Então, O crítico és nunca um bom maneira crítico. Não pode ter sido És um bom crítico. Então é uma boa descrição. Porque é um pouco isso que se passa aqui. E a todo momento nós temos essa permanente sensação de estarmos perante personagens e cenário. Ou seja, até que ponto é que há essa intenção de sublinhar essa manipulação, percebes? E ainda por cima, ao criares um personagem que tem por tarefa inventar pessoas, o que é quase um sucedâneo do próprio ficcionista, até que ponto é que não quiseste sublinhar essa função? A ideia é jogar com isso e mesmo o preâmbulo em que na voz do narrador diz isso. Isto é uma história que eu vou contar com estes pressupostos, passada neste espaço durante este tempo. E há uma brincadeira com isto, ou seja, primeiro, eu quis que houvesse sempre presente essa ideia de que estamos a assistir a uma história. Por outro lado, não deixo que as personagens sejam só bonecos unidimensionais e, portanto, há a voz das personagens que muitas vezes contrapõe uma ideia que se está a fazer para permitir que o leitor possa formar a sua ideia, e aí é que há, então, acho eu, aí tem que haver alguma honestidade do ficcionista de ter a de pensar que o público é inteligente e que ele não está a dar a personagem completa e não deve condicionar demasiado o leitor naquilo que propõe. Há sempre dimensões que pertencem ao leitor e a personagem é construída também com a participação do leitor. Portanto, há aí um jogo de proposta e de leitura e isso tem que existir, quer dizer, não fazer personagens demasiado planas que não podem ser mais do que aquilo que são é desinteressante, talvez. Pegando nisto que o Nuno está a dizer, tu disseste numa entrevista, a maior parte das vezes conta muito mais aquilo que nós queremos dizer ou a maneira como dizemos do que a veracidade. Não importa muito se houve realmente um russo qualquer que um dia decidiu matar a senhoria mais a filha dela à machadada. O que importa naquela história não é isso. Acho que é mais valioso. Não é a veracidade que conta, é o que aquela história nos está a dizer. Apesar de haver, isto é a propósito da Enciclopédia Universal, apesar de haver uma ou duas entradas por cada volume que são totalmente verdadeiras. E veio-me à cabeça a imagem dos filmes de Alfred Hitchcock, em que ele fazia sempre um cameo, aparecia, e aqui é um pouco como se a realidade fizesse um cameo neste mundo de ficção e fizesse questão de ter uma ou duas entradas discretamente. Sim, sim. E na verdade as entradas que são verdade normalmente são tão incríveis que as pessoas julgam que são inventadas. E é tão fácil nós conhecermos e sabemos histórias que são absolutamente inacreditáveis. Eu estou sempre a contar, ou costumo contar muitas vezes a do carteiro cubano, não vou contar aqui, se calhar, não vale a pena. Mas é uma coisa incrível, a história dele aparece numa das enciclopédias e é uma história verdadeira. Se vocês investigarem, vale a pena ler a história dele. Ele chamava-se Félix Carvajal e era um maratonista
era carteiro e maratonista, mas é uma história muito impressionante. E eu acho que essa mistura entre a verdade e a ficção faz desvalorizar a verdade, e neste caso específico. Porque há pouco eu estava a dizer que a dor é um mecanismo, ou nós gostarmos de ver, ou temos uma pulsão para observar a dor e para querer vê-la e relatá-la, etc., como um mecanismo de sobrevivência, e eu também acho que a ficção é um mecanismo de sobrevivência muito útil, porque é precisamente pelo facto de nós não podemos ensaiar que a ficção serve. Nós, quando imaginamos uma coisa que não existe, é para que se um dia ela possa existir. E na verdade toda a arte não existe, a coisa nova não existe, as coisas novas, as novidades não existem. As coisas que existem são as coisas que nós reproduzimos e que, portanto, já existe uma garrafa destas. A gente pode reproduzir uma garrafa destas. Por isso, normalmente não é arte. Normalmente, porque o Andy Warhol mudou um bocadinho essa questão. Mas normalmente é isto. E, portanto, o que nós queremos com a arte é criar uma coisa que não existe. Ainda não está lá. Ainda não foi inventada. E, portanto, estamos sempre a tratar de coisas inexistentes. E, portanto, a nossa maneira de pensar caminha para aí e a ficção tem um papel fundamental, porque senão nós não evoluiríamos se não fosse isso. Porque senão teríamos também pelos e não teríamos roupas, portanto seríamos outro tipo de animal, teríamos uns dentes muito mais afiados, teríamos provavelmente focinho e garras, porque não precisaríamos de inventar outras coisas, as tais coisas que não existem, porque é isso que nós fazemos a maior parte do tempo. Nós precisamos de utensílios para tudo. Precisamos para ir à casa de banho, precisamos de papel higiênico, precisamos de garfos, facas, quer dizer, precisamos de tudo. Nós praticamente não conseguimos fazer nada com aquilo com que nascemos. Nós temos uma herança muito pobre, e é exatamente por termos essa herança tão pobre que depois desenvolvemos a outra parte, que aliás já existe no mito grego, que é o Epimeteu e Prometeu. Prometeu vai roubar o fogo aos céus, porque o homem precisa disso, precisa realmente dessa parte. E, voltando ao Nikos Kazantzakis, o Nikos Kazantzakis acreditava que nós éramos os salvadores de Deus. Deus fez isto um bocadinho mal, e nós podemos, com a nossa aprendizagem, com as nossas capacidades, fazer um mundo melhor. E eu acreditava efetivamente nisso, e portanto nós é que estamos ali a tirá-lo da lama e deste mundo que não está muito bem. E há quem diga que está a ser um lindo serviço. E não só as personagens, há um aspecto depois muito interessante. As personagens, quando funcionam, conseguem desempenhar uma função, ou seja, estabelecem uma relação com o leitor que transcendem muito aquilo que poderiam ser as nossas intenções iniciais. De tal maneira que já me aconteceu várias vezes, e talvez vos tenha acontecido também, de haver pessoas que vêm dizer eu identifiquei-me com esta personagem porque, e vir outra pessoa, noutra circunstância, que se identificou por razões completamente contrárias. É a mesma personagem e estabeleceu relações com pessoas que acharam que era um pouco ela que ali estava, por razões contrárias. E isso é porque são humanas, porque há um elemento humano nas personagens que transcende aquilo que nós lá pusemos, quer dizer, que isso tem a ver também com os arquétipos, não é? Os arquétipos também cumprem essa função. E as lendas e os mitos têm sempre uma enorme ambiguidade, nunca são muito diretos nas suas intenções e na história que contam, e por isso permitem que possam ser sempre reinterpretados de diferentes maneiras e sirvam sempre às pessoas para as suas vidas, para as modelarem e as pensarem. As personagens que funcionam têm um bocadinho desta dimensão. Há uma coisa engraçada que já me aconteceu, embora tenha publicado muito pouco, e com certeza que acontece com quase toda a gente, que é pessoas que leem aquilo que nós escrevemos e que acham que nós estamos a retratar-nos diretamente no livro. E eu tive um episódio uma vez, uma pessoa que eu não via há vários anos, por circunstância, sempre vivemos na mesma cidade, mas tive vários anos sem vê-la, e entretanto publiquei um livro e encontramos casualmente na rua, e a primeira coisa que ela disse quando me viu foi: agora é que eu percebi como é que tu és. Tu és o fulano. Pronto, isso uma pessoa fica um bocado encurralada com isso, e eu, sim, tudo bem, olha, adeus, vemos daqui a 10 anos. Mas de facto, essa ambiguidade é interessante, não é? Fazer esse jogo também com o leitor, ou connosco próprios, quando estamos a... Assim, não serás taxativamente o fulano, mas se calhar aqui dos três, foste aquele que, neste livro, A Última Paragem em Massamá,
foi aplicar uma receita de maior fidelidade à realidade, digamos assim. É possível, Isto é um livro que se passa nos subúrbios de Lisboa, naquela linha de Sintra e todo aquele ambiente suburbano, e não só pelas temáticas, mas pela abordagem que fazes à vida destas pessoas, aos problemas destas pessoas e às críticas que teces face ao universo destas pessoas. Foi uma coisa muito mais, se calhar, colada à realidade do que no caso das dois, não é? É possível, sim. Mas eu acho que vou fazer sempre isso, de alguma forma. Porque, por várias razões. Para já, porque não gosto que batam nos neorrealistas. Que, independentemente de eu não os ler, acho que cumpriram o seu papel e gosto muito de dizer bem do Alves Redol e do Manuel da Fonseca e por aí fora. Acho que devemos-lhe um bocado daquilo que nós somos hoje, quer literariamente, quer socialmente. Depois porque gosto de falar daquilo que está à minha volta, que é para também não sentir que estou a dar passos em falso. Gosto de relatar aquilo, mesmo que seja de uma forma alegórica, gosto de relatar os universos que convivem comigo e de saber mais ou menos do que é que eu estou a falar, mesmo que seja ficcionalmente. E depois, por uma questão de músculo literário, portanto, se eu tivesse as capacidades de um Tolkien que cria uma língua para os elfos, e cria uma Terra-média, e cria um dicionário, e cria uma coisa panteísta, se calhar também o faria. Não quero estar a entrar por esses universos e de facto, quando fui desafiado a escrever, que na prática foi isso que aconteceu, resolvi socorrer-me daquilo que eu queria falar e daquilo que eu achava que podia contar. E acho que de alguma maneira isso vai acontecer sempre. Eu não me imagino abordando universos como os do Afonso, por exemplo, que se calhar de nós os três é quem vai para territórios menos óbvios e que traz à colação uma série de dados e de figuras e de histórias que para mim não são evidentes, como uma senhora que vive dentro de uma baleia, ou o pintor debaixo do lava-louças, que segundo ele, e eu não estou muito convicto disto, parte de uma história verídica. Mas isso também não é assim tão importante. De facto, eu vou sempre cingir-me mais àquilo que eu vivo e àquilo que eu sinto. Depois, por uma questão de amirração pessoal, e estando a publicar em Portugal, e gosto disso de ser um autor português, o que quer que isso queira dizer, mas acho que tem a ver com a minha natureza. A ficção portuguesa muitas vezes está cheia de profissionais liberais. Isso é uma coisa com que eu embirro frontalmente. Está cheia de arquitetos e de médicos e por aí fora. E eu sinto-me mais confortável no meio dos funcionários públicos, que são agora os novos judeus portugueses. Sinto-me bem no universo dos desempregados e de quem faz formações do centro de emprego e de pessoas que emigram e trabalham em call centers. E é disso que me interessa falar, se calhar porque é aquilo que eu conheço melhor e naturalmente vou verter isso. Se soubesse escrever, não fazia outra coisa. Não sei. Como tu próprio dizes, estudasse. Mas isso, lá está, a questão depois da realidade também é porque isso, no meu livro há uma tempestade em que ficam sem luz e que há o Marco Moço que vai depois andar com o David pelas casas todas a ver se está tudo bem. E isso, eu escrevi isso ano passado e em janeiro este ano aconteceu isto. Em que eu, no meu prédio, houve uma tempestade grande, também vivo junto ao mar, ficámos sem luz, veio o Sr. Clemente no meu prédio bater na porta e andámos os dois com lanternas nas casas das pessoas. Boa noite, Marco! Portanto, A realidade não pode ver nada. não, a realidade é muito invejosa e não gosto de ficar atrás. E, portanto, lá está, isso é uma questão nada fácil de perceber. Há uma passagem neste terceiro volume da Enciclopédia da História Universal, Os Arquivos de Dresner, que se chama Multiplicidade usando apenas dois espelhos. Diz o criado de Mr. Abbott: o meu patrão olha-se ao espelho e diz para o seu reflexo: que elegância, Mr. Abbott. O seu reflexo, por sua vez, não vê Mr. Abbott, mas sim um novo reflexo sobreposto ao primeiro, uma imagem de uma imagem, e diz a mesma frase: que elegância, Mr. Abbott. Sistematizando, o que acontece é que Mr. Abbott 1, chamemos-lhe assim, vê o seu reflexo, que é Mr. Abbott 2,
por sua vez não vê o original, pois também está a ver-se ao espelho. Vê, isso sim, Mr. Abbott Abbott 3. Este, no espelho, vê Mr. Abbott Abbott 4. E assim até ao infinito. Quando existe apenas um espelho, os infinitos Mr. Abbott Abbott, que compõem Mr. Abbott Abbott, estão sobrepostos e parece existir apenas um reflexo. Mas a verdadeira natureza do homem, uma multiplicidade infinita, pode facilmente ser percebida se neste exercício usarmos mais de um espelho. Nesse caso, aparecerão todos os Abbott Abbott que a vista consegue alcançar, dizendo em uníssono: que elegância, Mr. Abbott Abbott. Para além de divertida, esta entrada parece-me ter em si mesma uma série de elementos do teu trabalho. Ou seja, o apreço pela simetria, como já o disseste publicamente, a questão do paradoxo, a homenagem a um dos livros da tua vida, o Flatland. Encontramos aqui várias pistas sobre o trabalho do Afonso num curto texto. Sim, os infinitos e o infinito caber dentro de coisas... A unidade e a multiplicidade, sim, tudo isso. Isso é uma coisa, ainda hoje também falei sobre isso, da possibilidade com a literatura nós podemos fazer coisas que são impossíveis na física, como meter numa mesma frase uma coisa infinita, ou quase infinita. Se eu citar um Dostoiévski, consigo meter o Dostoiévski dentro daquela frase, portanto consigo meter as obras dele, as referências a ele, e portanto se nós conhecermos aquilo cria ali uma bolsa que é muito maior do que a frase que nós criamos. E nas enciclopédias também falo do caso do hotel e de alguns matemáticos, como o cantor, que falam dos números trans infinitos e também da possibilidade de existirem vários infinitos dentro de coisas finitas, ou mesmo vários infinitos dentro de um infinito. Ele dá o exemplo eu dou o exemplo do hotel em que chega uma excursão com pessoas infinitas. É um hotel que tem infinitos quartos. E o que acontece é que depois, obviamente o recepcionista põe uma pessoa em cada quarto. É fácil. Só que no segundo dia chega outra excursão com infinitas pessoas. E onde é que ele vai meter as pessoas? É muito fácil. Ele meteu as da primeira excursão nos números pares e a outra nos números impares. Porque eles também são infinitos. E tudo isso me agrada bastante, porque eu também acho que o homem é isso mesmo. É também uma grande multiplicidade. Tem muita coisa, tem muito mais coisas dentro dele do que nós conseguimos ver, que são os tais segredos, mas é realmente muito maior aquilo que não se vê do que aquilo que se vê. Somos uma espécie de iceberg. E acho que é exatamente por isso que nós podemos, por exemplo, ter personagens que são assassinos sem nós sermos assassinos, não é? Portanto, acho que todos nós já tiveram vontade de matar alguém e por exemplo, não deixam os assassinos a sair. Portanto, eu pelo menos não os deixo sair. Eu tenho costume dizer, especialmente à noite. E portanto, eles continuam cá dentro. Temos todo o tipo de personagens dentro de nós, todo o tipo de pessoas dentro de nós. Já todos nós sentimos praticamente tudo. E até voltando e fazendo aqui voltando aqui à conversa inicial e ao que o Nuno disse, de que já não me lembro, mas as personagens podem... exatamente, é que as personagens têm muitos anos e podem ter muitos anos e nós também temos muitos anos, ou seja, nós somos vistos, nós achamos que somos de determinada maneira, mas todas as pessoas têm uma visão diferente daquilo que nós somos. Há um livro espetacular sobre isso, do Luigi Pirandello, chama-se Ninguém em 100 Mil, e é precisamente sobre essa multiplicidade de personagens que nós somos. E claro, essas coisas todas fascinam porque faz-nos ser muito maiores do que aquilo que somos. E isso também é uma boa parte das coisas que adoramos, porque nós tornamos muito maiores as coisas que adoramos. As coisas que nós gostamos, nós tiramos-las dos lugares e metemos-las num outro sítio especial. É isso que significa sagrado, é colocar à parte, literalmente. E por isso nós pegamos as coisas, tiramos de um sítio anónimo e colocamos num sítio especial. E esse sítio especial é uma espécie de adoração. Fazemos isso quando estamos apaixonados, fazemos isso com uma série de outras coisas. Fazemos com Jesus Cristo, ele torna-se homem, torna-se Deus, perdão. Pegamos no homem e tornamos-o Deus. Isso é com as coisas que nós conseguimos ver dentro dele, porque o formato
exterior será sempre um formato homem. Portanto, mesmo historicamente, é o formato homem que conta. Mas o facto de eu acreditar faz com que, ou de eu acreditar, ou de eu adorar, faz com que ele seja infinito. A propósito do infinito e da literatura, às vezes penso nos livros um bocado como um mapa, porque um mapa representa um território à escala, e não representa completamente, mas faz uma escala do território, e por outro lado representa, por exemplo, a linha costeira, que está desenhada no mapa, mas a linha costeira é uma espécie de infinito, tem uma dimensão fratal. Sim. Se nós fôssemos a medir todas as pequeninas reentrâncias e a somá-las, chegaríamos a uma dimensão infinita, mas nós conseguimos representá-la no mapa. Portanto, há um infinitamente pequeno que está representado no mapa. E, portanto, é quase uma